Irmãos, a pedido do pastor, o irmão do nosso irmão Marcelino teve a casa dele queimada e foi queimado tudo. Ele perdeu a casa, os mantimentos, algumas roupas e a pedido, se algum dos irmãos puder estar disponibilizando roupas a serem doadas para crianças, para as crianças deles no caso, para eles, sustento, cesta básica. O pastor pede para que os irmãos que puderem estarem cooperando. E o Ministério de Louvor está com a palavra. Graças e paz, irmãos. Lá em João 4, versículo 24, está escrito que Deus é Espírito, então é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite e pelo qual nós viemos aqui nessa igreja no início da semana, aos domingos, e esse é o propósito nas nossas vidas, adorar a Deus em espírito e em verdade. Convido você que pode se colocar de pé para estar adorando a Deus junto com a gente. Tu és o Senhor.
bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Aleluia. Na certeza de que de Cristo vem tudo e para Ele nós precisamos entregar tudo. Não porque Ele precisa de algo que venha de nós, porque Cristo Ele já é louvado, Ele já é adorado onde Ele está. Ele tampouco precisa das nossas riquezas, porque se nós temos algo foi porque Ele nos deu. Mas há um motivo pelo qual nós adoramos, nós entregamos e nós buscamos. É por amor. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E é esse amor que nos faz estar aqui hoje. E é esse amor que nós precisamos entregar uns aos outros. Que nós possamos cantar isso. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama, Ele me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre
Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder te louvar, poder te adorar, poder te seguir, Pai. Na certeza de que o Senhor morreu por nós, o Senhor nos redimiu dos nossos pecados, Pai. Nós somos gratos a Ti e nós rendemos e nós temos ciência de que nós precisamos da Tua misericórdia. Pai querido, nós rendemos graças ao Senhor, receba os nossos louvores, as nossas adorações como aroma suave até o Teu trono de graça, Pai. Fica conosco, fale aos nossos corações, Pai. Esteja preparando o Teu servo a trazer a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus que eu olho e lhe agradeço. Amém. Oi. Boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, que a graça e que a paz do Senhor seja com você, sua casa. E nessa noite, estamos aqui mais uma vez para podermos aprender um pouco da palavra do Senhor. E eu fico muito feliz quando eu chego aqui na igreja e eu posso ver você aqui nesse lugar. E a minha expectativa é que Deus fale ao meu e ao seu coração nessa noite. Quero convidar você para abrir a palavra do Senhor no livro que estamos estudando, que a igreja está estudando durante esse período de janeiro, na carta de Paulo aos Colossenses. E espero assim, do fundo do coração, que você tenha vindo aqui nessa noite com uma expectativa muito boa de que Deus fale com você. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4. Todos acompanhem, por gentileza. Diz assim o texto: a união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos falar com Ele. Eu gostaria de contar com a sua atenção nesse momento. Senhor Deus, te bendizemos, Senhor, mais uma vez pela leitura da Tua palavra. Te agradecemos porque estamos aqui na Tua casa, porque hoje é um dia especial para nós, um dia que nós nos reunimos, revemos os nossos irmãos, podemos, ó Pai, cantar canções, ler a Tua palavra, receber, ó Deus, da parte do Senhor uma palavra que vai abençoar a nossa vida, e que assim seja nessa noite, Pai, quer seja por advertência, quer seja, ó Deus, por conforto, quer seja por exortação ou alimentação, que essa palavra encontre nos nossos corações um lugar muito especial, em nome de Jesus, amém. Especificamente no texto que nós lemos, ou no capítulo 3 aqui, se você ler toda a epístola, vamos dizer assim, você vê Paulo orientando os irmãos da igreja de Colossos com relação ao seu proceder e a maneira como eles devem se comportar como cristãos, trazendo isso para nós aqui no ano de 2026, exatamente hoje, dia 28 de janeiro,
há talvez uma necessidade de nós fazermos uma avaliação daquilo que um dia nós tomamos por decisão. Conheço quase 100% aqui e tenho certeza que todos aqui um dia passaram a declarar que Jesus é o Senhor da sua vida. Se alguém não é, por favor, que levante a mão. Então, 100% daqueles que aqui estão confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem Ele como Deus, né? Buscam ao Senhor das mais diversas formas, nos mais particulares e ímpares momentos da vida, né? Geralmente, ou deveria ser assim, os cristãos deveriam, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, conversar com o Senhor. Não só aquela oração pela manhã, mas durante o dia, ter contato diário com o Senhor. Por quê? Porque isso demonstra pelo menos duas coisas: uma vontade absoluta e diária de querer abandonar quem nós éramos e uma total dependência daquele que é o nosso Deus. Termos uma vida diária com o Senhor. O texto aqui, Paulo, ele chama a atenção dos irmãos que a decisão que foi tomada num tempo passado, ela evidencia ou ela mostra uma necessidade de mudança. Antes de qualquer coisa, porque a própria palavra diz que não há comunhão das trevas com a luz. Não tem como essas duas coisas se misturarem. Ou você decide ser um cristão e caminha para esse objetivo, ou então você não é. O resultado dessa busca, dessa vontade, o resultado desse conhecimento diário que eu e você devemos adquirir é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o que Paulo quer exortar os irmãos, e serve para mim e para você nessa noite, e aí não importa se você tem uma semana de convertido, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, se você nasceu dentro da igreja, enquanto você estiver aqui nessa terra, haverá sempre uma coisa ou um degrau a se subir. Nunca você vai deixar. Primeiro que por mais crente que você seja, por mais que você já tenha vencido as suas limitações e as suas fraquezas, você tem que vigiar, para você não cair. Então é algo assim, que nós iremos viver, conviver, e eu não quero colocar isso, irmãos, como se fosse algo assim, doloroso, como se fosse algo assim, maçante, mas à medida que nós procuramos nos afastar de quem nós éramos e nos aproximar do Senhor, as nossas preferências, os nossos gostos, as nossas prioridades, aquilo que vai atrair o nosso coração, o nosso pensamento, sabe, aquele desejo, vão ser as coisas do Senhor e não as coisas do mundo, ou não quem nós éramos. Então, o resultado principal dessa união do crente com Cristo é a santificação, é essa busca perseverante, não só por descobrir, mas também para encontrar e viver essa santificação. E aí, um pouco mais à frente no texto, Paulo ele vai nos ensinar que essa busca pela santificação, essa batalha, essa conquista de crescimento, esse aperfeiçoamento começa com mudanças de mentalidade, de foco e de prioridade. E cabe aqui destacar isso. Às vezes nós nos estagnamos, ou seja, paramos. Às vezes nós
regredimos. Às vezes nós não crescemos por falta de prioridade, por não mudarmos a nossa mentalidade, não entendermos, não as bênçãos que Deus nos dá, enfim, mas o sacrifício que o Filho dele fez na cruz. Se o Senhor não nos desse nada mais, além do fôlego de vida, só o fato de Jesus ter descido aqui nessa terra já seria suficientemente bom. E além daquilo que nós poderíamos fazer para sermos salvos. Então nós precisamos de mudar em muitos aspectos a nossa mentalidade e priorizar. Irmão, absolutamente tudo que nós priorizarmos, que nós focarmos, que nós, vamos dizer assim, empenhar a nossa força, tudo vai acontecer. Para uns num tempo mais breve, para outros num tempo mais longo, mas acontece. O que nós precisamos de entender que é essa santificação, essa busca por nos parecermos com Cristo, é algo que nós nunca vamos deixar de buscar. Nunca. É algo que tem que ser, como a Bíblia mesmo fala, a nossa água, porque a nossa alma tem sede. E a palavra, ela é o nosso alimento. Se nós não alimentarmos, fatalmente nós iremos fraquejar. Então Paulo, ele elabora aqui algumas listas que ele manda para a igreja de Colossos, e nós vamos tentar, assim, num tempo bem breve, falar delas. Então, se nós entendemos que um dia Jesus entrou na nossa vida, o Senhor, ele entra na nossa vida para modificar quem nós éramos até aquele exato momento. Por melhor que você seja, pela pessoa com melhor caráter, com a melhor educação, quando nós falamos de santidade, de busca pela santidade, tem e sempre vai ter algo para se trabalhar. Então, primeira coisa que eu tenho que entender, para eu ser um cristão, eu tenho que olhar para mim e abandonar inúmeras práticas. Inúmeras práticas. Práticas que os outros veem, que muita gente vê. Fulano é ignorante. Fulano, sei lá, é mal pagador. E poderia falar aqui mais um monte de coisa. Isso não condiz com a santidade. Então daqui para trás eu tenho que ver, olha, isso aqui não dá. Conheço a Bíblia, vou buscar na Bíblia e daqui para trás eu não vou. E aí ele vem, vamos dizer assim, colocando essa lista de hábitos que precisam ser abandonados. A Bíblia fala, mas vamos lá, a partir do versículo de número 5, ele vai falar dessa natureza terrena. O primeiro é a prostituição, relações sexuais fora do casamento, os pensamentos que às vezes rodeiam a nossa vida. Alguém, por gentileza, abra, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3. Olha o que está escrito aí bem claramente para você. Olha, primeiro você vai olhar 1 Tessalonicenses capítulo 4. Em cima da sua Bíblia, no número 4 aí, tem um título dessa passagem. Quem pode falar para mim qual é o título dessa passagem aí? Exortação à prática da santidade. E no versículo 3, como é que está escrito, irmão?
abandone. Vem mais. Ele diz ainda, algum irmão, por gentileza, abra aí 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, fala da impureza, da contaminação moral, da imoralidade. Tudo aquilo que é imoral não combina com a prática da santidade, e nós precisamos de ficar atentos a isso. 1 Coríntios 6, capítulo 9, por favor, alguém leia. Primeira Coríntios 6, versículo 9. Aí vem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Diz mais o texto, paixão lasciva, ou seja, as perversões, desejo maligno que abrange todo tipo de mau desejo. Ele cita ainda a avareza, que é o desejo incontrolável por mais, por possuir mais, é uma insaciabilidade. Às vezes a gente ouve muito assim, eu não consigo ficar sem comprar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, é uma coisa quase que insaciável, é instintivo. Meu irmão, tome cuidado, que mesmo que seja coisa boa, você pode estar pecando. Quando fala da avareza, que é a idolatria, ou seja, é de algo que se coloca no lugar que é só de Deus. E aí pode ser uma pessoa, pode ser as coisas, podem ser as suas propriedades, os seus diplomas, não importa. Se tem algo na minha e na sua vida que é colocado no lugar que é só do Senhor, que é o da adoração, não combina com a prática da santidade. Diz ainda mais, maldade, ou seja, aquilo que o velho homem ainda fala, desejo de maldade, que as coisas deem errado para outrem, a maledicência, conversa fiada, linguagem obscena. Às vezes a gente acha que uma conversinha aqui ou outra ali não faz mal, mas a gente precisa de tomar cuidado com isso. Mentiras, nós todos sabemos quem é o pai da mentira. Paulo diz tudo isso porque há uma só justificativa. A partir do momento que eu e você nos declaramos cristãos, nós somos um novo homem, nova maneira de pensar, nova maneira de agir, novo jeito de dar resposta para os problemas que a vida nos traz. Porque é exatamente isso, nós precisamos de buscar, porque fomos refeitos por Deus e temos que atingir a semelhança com Cristo. Perfeito nós jamais seremos, mas naquilo que depender de mim, eu preciso abandonar as velhas práticas. E às vezes a gente, como é que fala assim? Literalmente coloca o carro na frente dos bois. Entramos para a igreja, aí não queremos mudar aquilo que nós somos, mudamos só a roupagem, mudamos o jeito de vestir, começamos a carregar uma Bíblia, colocar um óculos, aí começamos a frequentar a igreja, mas lá fora continua o mesmo velho homem. Não tem como você encher algo se o recipiente já está cheio. Esvazia ele, esvazia o velho homem e vai enchendo daquilo que o Senhor quer para mim e para você. A santidade, a santificação passa por esse processo. O que precisamos fazer? Ele continua aqui ensinando, algumas atitudes que como cristãos nós precisamos mudar na nossa vida, mas é muito importante dizer isso. Se nós não deixarmos o velho homem para trás, as boas práticas elas não serão evidenciadas na nossa vida. Não tem como. É impossível.
Então Paulo nos ensina que os nossos relacionamentos, eles são influenciados por novas atitudes. Os velhos hábitos devem ser substituídos por novos hábitos. O versículo Colossenses capítulo 3, por gentileza. Colossenses capítulo 3, logo depois do texto que nós lemos, diz assim, ó: não mintais uns aos outros, versículo 9, não mintais uns aos outros outra vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Eu deixo essa casca mundana, as velhas práticas, e me revisto daquilo que é a presença do Senhor. E o que isso vai evidenciar na minha vida? Nos nossos relacionamentos, aqui na igreja, por exemplo. O que precisamos de fazer? Paulo instrui: suportai-vos uns aos outros. Suportar é a capacidade de aceitar e acolher aquele que é diferente. Na família da fé não escolhemos com quem nos relacionar, mas devemos conviver com aqueles que Deus escolheu para fazer parte da nossa família. Como cristão, como servo do Senhor, eu preciso acolher. Nós sempre estaremos dentro da igreja, se pudesse colocar um gráfico assim, vamos dizer dessa forma, de nível espiritual, pessoas que estão começando, gente que já está há muito tempo, que é muito crente, gente que já está há muito tempo também que não é crente, que está na igreja mas não converteu, vai ficar sempre oscilando. Eu não posso medir a minha régua com a sua e nem você com a minha. O seu tempo é diferente do meu, a sua maturação é diferente da minha. Eu não sei como você busca crescer na sua casa. Eu não posso exigir que você tenha o mesmo comportamento. Nós vamos aprender lá na frente. Eu posso orientar, eu posso exortar, mas exigir não. Então eu preciso de suportar uns aos outros. Uma outra atitude que é bem difícil: perdoai-vos uns aos outros. Perdoar é divino. Graças a Deus, como cristãos, recebemos o perdão e a capacidade de perdoar que vem dele. Se nós recebemos dele o perdão pelas nossas falhas, por que não manifestar perdão pelo nosso irmão? Por quê? Se somos santos, se estamos buscando a santificação, se nos colocamos como quem procura imitar a Cristo, por que não perdoar? E não é perdoar coisa grande, não, é coisa pequena que tem se tornado difícil. Difícil. Porque não estamos caminhando para esse crescimento. Ainda estamos muito agarrados ao velho homem, às práticas mundanas. Paulo ensina ainda mais. Ele diz assim: instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. É muito comum hoje, mas é muito comum, dentro e fora da igreja. Qualquer palavra que você for dar para alguém, pode ser na área profissional, na área pessoal ou espiritual. Se for uma palavra de correção, a frase mais comum que você vai ouvir: você não tem nada a ver com a minha vida. É o que você vai ouvir. Eu posso chegar perto do irmão Simplício e falar: irmão, estou achando que você está pegando meio pesado com o seu menino. Ele vai falar: irmão, o filho é meu, eu cuido do jeito que eu quero. A maioria de nós vai dizer isso: você não tem nada a ver com a minha vida, cuida do seu que eu faço o meu. Como cristão, isso é errado. Há alguns dentro da igreja que ainda recebem uma missão da própria igreja: olha, você vai fazer parte do conselho, você é presbítero da igreja, você vai ser diácono da igreja. Qualquer um desses irmãos aqui, se por um acaso for dar uma palavra exortativa, é mais fácil o irmão sair da igreja do que ouvir. Mas é muito mais fácil.
Mas como cristão, como, por exemplo, domingo, quando estávamos pregando aqui na igreja, para a igreja de Laodiceia, há um versículo lá que João, na sua carta, ele diz assim: eu, o Senhor, repreendo e disciplino a quem eu amo. Então, receber uma repreensão, disciplina, uma exortação, precisamos saber ouvir. Por mais que você não goste, por mais que eu não tenha nada a ver com a sua vida, por mais que eu esteja sendo enxerido, eu assim, a pessoa, talvez Deus está usando aquela pessoa para mudar você, para moldar você. Ouvir isso é ruim demais. Quando alguém vem querer falar algo, é muito ruim. Mas como cristão, eu preciso de aprender a ouvir. Com relação à área da igreja, vamos dizer assim, Paulo diz assim: o conteúdo dessa instrução e desse aconselhamento é a palavra de Deus. Por isso é que ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A nova vida do cristão é um culto a Deus. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus. Devemos fazer tudo para ele e para a glória dele. E se a gente perguntar aqui agora, tudo que você faz honra ele? Quem teria coragem de levantar a mão? Tudo é impossível. Mas e o que depende de você? O que na hora de decidir ali, faço ou não faço, está na sua mente. E você sabe que está errado, porque o Espírito Santo, ele fala para a gente, quando nós estamos na presença do Senhor: vai não, que se você for vai dar errado. Faz isso não, você sabe que está errado. A gente vai e faz e quebra a cara. Precisamos entender isso, que nós, enquanto aqui vivermos, precisaremos ser orientados, precisaremos ser exortados, porque na caminhada cristã para o crescimento, nós precisaremos disso. Para que a santidade passe a fazer parte do nosso dia a dia, precisamos fazer isso, fazer morrer a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos e começarmos a caminhar conforme a vontade e a palavra do Senhor. E aí, já chegando aqui no final da nossa palavra nessa noite, ele fala, importantíssimo eu falar isso aqui. Como eu disse no começo, eu não sei, como é que eu vou dizer assim, como é a sua vida, em que sentido assim, há quanto tempo você está na igreja, se você tem buscado ou não, se você é uma pessoa que de fato tem buscado esse crescimento, eu não sei, mas eu tenho convicção de que tudo que eu estou falando aqui, nada é coisa nova para você, tudo você já ouviu, tudo você sabe, mas a igreja, ela existe para isso, para vir um maluco aqui com o pé cortado e falar, você tem que começar a rever os seus conceitos. Quer caminhar com Cristo? Quer voltar ao primeiro amor de verdade? Quer deixar Deus resplandecer na sua vida? Então precisamos de lembrar disso. E Paulo lembra também que a santidade, ou a santificação, ou a busca pelo processo de santificação, ela passa principalmente dentro de casa. Dentro de casa que é difícil. Eu posso dizer assim, é a minha maior luta, é comigo dentro da minha casa. O meu jeito, o meu maior confronto é esse. Não é fácil. Se perguntar, você sabe o que tem que se fazer? Claro que eu tenho, que eu sei. Mas sou um pecador, às vezes em muitas áreas, com dificuldade para vencê-las. Mas dentro das minhas orações, eu converso com o Senhor, todo santo dia. Senhor, muda, molda, transforma, restaura. Porque é lá dentro que nós somos de fato provados. Né, Léo? É lá dentro. Então, as esposas sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor.
A submissão é a marca que identifica a esposa cristã. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O marido deve amar a sua esposa de forma sacrificial, como Cristo amou a igreja. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. E aí só mais uma informação com relação aos filhos. Já falei isso quando eu era professor dos adolescentes. Quando você honra aos seus pais, você também está honrando a Deus com a mesma atitude. Mas vem o peso negativo. Quando você desonra os seus pais, você automaticamente desonra ao Senhor também. Então, os filhos, e nós somos filhos enquanto aqui nós estivermos, correto? Não importa se tem 30, 40, 50, você é filho. Então, continue a honrar os seus pais. Ah, mas eu sou casado, eu não moro mais com a minha mãe, talvez minha mãe e meu pai até já morreram, mas os ensinamentos que lhe foram passados, você tem que continuar honrando seus pais. Ah, eu sou dono do meu nariz, pago as minhas contas, continue honrando os seus pais. Isso nunca vai mudar. Ele caminha mais um pouquinho aqui também. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O papel dos pais é criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí, para fechar, ele engloba aqui dois aspectos que profissionalmente todos nós aqui nos encaixamos. Ele diz o seguinte: para os servos, empregados, que tem aí uma hierarquia acima de você, né? Os cristãos ou empregados devem obediência aos seus patrões, uma obediência abrangente, obedecer em tudo, não apenas nas coisas que agrada a mim ou que seja fácil, até em situações desagradáveis eu tenho que obedecer, como servo do Senhor. Uma obediência honesta é aquela que você obedece quando o seu superior está perto e quando ele está longe. Você obedece de qualquer forma. Eu tenho esse hábito de conversar com a equipe que eu comando lá. Eu não sou de ficar cobrando, de pegando o relatório para ver se está tudo certo. Eu pego o fechamento final. Se tem alguma coisa errada ali, dá para saber que setor que não está andando. Mas eu não fico em cima não, eu gosto de confiar em você. À medida que não está dando certo, a gente vai procurar. Se não der certo, felizmente, a gente vai desligar a pessoa. Mas nós, como cristãos, nós não podemos ser daqueles que na frente do patrão a gente trabalha. Longe do patrão, nós vamos cegar. Nós não podemos ser assim. Se assim nós estamos agindo, nós estamos desonrando ao Senhor. Precisamos obedecer também de uma maneira esperançosa, ciente de que nós receberemos do Senhor a recompensa. Porque é isso que importa para nós. É se alguém chegar para o nosso patrão, para o nosso superior, e perguntar: como é que é fulano, como é que é Beltrano? Correto, chega no horário, cumpre suas obrigações, faz até mais do que deve, não falta do serviço, não me dá problema, não arruma confusão com ninguém, é cristão, ele ou ela são de primeira qualidade. Nós não, hoje, infelizmente, não é mais assim. Os jovens aqui não viveram isso. Mas eu me lembro de uma época que quando chegava para conversar com alguém, falava assim: eu sou crente. Acabou. Todas as outras características da personalidade dele, para a pessoa já estava ali. Fulano é crente. Já colocava tudo. É bom pai, é trabalhador, é isso. Hoje, infelizmente, é crente. Então nós precisamos de voltar a esse tempo. E, senhores, se você tem alguém sobre a sua tutela, tratar os servos com justiça e com equidade, certos de que também temos o Senhor no céu. Fica claro que quando nos unimos a Cristo, essa união afetou todos os nossos valores éticos e relacionais, no meu lar e no meu trabalho. Ou seja, você não pode ser crente só na igreja. Aqui dentro é
tranquilo nesse sentido, parecer com crente. Você também não pode ser crente só no seu trabalho. Chega lá na sua mesa, tem lá um versículo da Bíblia na tela do seu computador, tem lá um calendário com a data lá também em cima do Salmo 23, né? Você fica ouvindo os louvores lá o dia inteiro, fala, pô, fulano é crente, lá. Não. Tudo em nós é transformado. A santificação, ela é por completo. E se até hoje você não atentou para isso, se tem alguma coisa na minha e na sua vida que precisa ser mudar, nós precisamos tomar isso como urgência. Porque não vai adiantar nada. Quase salvo, mas totalmente perdido. A santificação é um processo de progresso espiritual. Ele reflete no cristão por completo. Em tudo há como honrarmos o Senhor. Se não estamos evoluindo, e as virtudes que a palavra mostra que precisamos praticar não são vistas ou percebidas, nós estamos estagnados no nosso processo de santificação. Parou. Você chegou até um certo nível ali, para você tá bom e você parou ali. Segue a caminhada. Eu já toco no louvor, eu já leio a Bíblia 10 minutos por semana, eu oro à noite para dormir. Beleza, você está tendo contato com o Senhor, mas tem mais. Tem muito mais. Então, nós precisamos de caminhar, de evoluir no processo de santificação. Como que eu vou fazer isso? Irmão, faz uma avaliação da sua vida. Você sabe melhor do que ninguém quem você era, o que mudou na sua vida e o que precisa de mudar. Se você não sabe, conversa com Ele que Ele vai te mostrar, com o Senhor. E continue. Quanto mais perto do Senhor você chegar, melhor pessoa você vai ser. Quanto mais perto do Senhor você chegar, mais as coisas do mundo vão ficar sem vida, incolor, sabe? Tem um negócio na internet que eles pegam uma foto colorida e do nada eles postam ela preto e branco, sem vida. E geralmente coloca isso quando a pessoa faleceu. É isso que vai acontecer com as coisas do mundo. Mas eu, como servo do Senhor, pensar nas coisas lá do alto, lembrar daquele que nos salvou um dia lá atrás e caminhar para esse processo de santificação. É o desejo do meu coração para você, meu amigo, meu irmão, que você procure e continue a crescer no Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, que Deus te dê um bom final de quarta-feira, tá bom? Domingo, se Deus permitir, aqui nós estaremos. Vamos orar para encerrar o nosso culto. Agradecer a você que nos visita, a menina ali que é a namorada do Davi. Deus abençoe, viu? Obrigado pela visita. Tem mais alguém, irmãos? Não, né? Só ela mesmo. Obrigado, viu? Volte sempre. Coloca esse menino aí, tá? Deixa ele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos permite estar aqui nesse lugar mais uma vez. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque como igreja, como corpo do Senhor, nós precisamos sempre de lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, desse processo de progresso e crescimento espiritual que nós sempre precisamos ter. Que a nossa alma, Senhor Jesus, anseie por isso, que a nossa vida, Senhor Jesus, reflita isso, e que o povo que se chama pelo Teu nome possa ser conhecido por causa da mudança que o Senhor fez na vida de cada um. Abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa essa noite para a honra e glória do Senhor. Amém.